Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que queremos meditar está no Evangelho de João, no seu capítulo 13, versículo 5, que diz assim: Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Glória a Deus. Nós vemos aqui Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Filho de Deus, aquele a qual foi dado todo o poder, em cima no céu e embaixo na terra. Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, do homem, de tudo que foi feito. O nosso Deus Jesus Cristo, se colocando numa posição de humilhação, quando ele se prostra aos pés dos seus discípulos e passa a lavar-lhes o pé. Esse ato de lavar os pés competia antigamente na cultura judaica, nas culturas antigas, aos escravos. Os escravos lavavam os pés de seus senhores. E aqui Jesus Cristo se coloca numa posição de servo, de escravo, aquele que veio para servir com sua própria vida, para fazer ao bem aos seus. E Jesus lava-lhes o pé. E nos deixa um ensino maravilhoso, para que todos nós possamos fazer o mesmo, seguir o seu exemplo. Lavar os pés é um ato de humilhação. E algo importante, aqui não é se humilhar diante de Deus. Jesus se humilhou diante do seu próximo, de pessoas que até mesmo eram menores que eles no entendimento, conhecimento, sabedoria e poder sobre tudo. Jesus se humilhou diante do seu próximo e disse para nós: faça a mesma coisa, siga o meu exemplo. Nós temos que nos humilhar diante do nosso próximo. E a Bíblia nos fala que nós tenhamos a todos como superiores a nós, que nós venhamos ser inferiores, que todos sejam superiores, até mesmo aquele que possa parecer o mais humilde da criatura, que nós façamos ele como se fosse o nosso superior, porque assim nós seremos verdadeiramente servos. Jesus nos chamou para servir uns aos outros. Fazendo assim nós estaremos servindo a Deus. E Jesus, ele faz algo de interessante quando ele pega essa toalha e coloca sobre a sua cintura. Esse ato chama-se de cingir-se. Ou seja, geralmente se carregava um pano, uma vestimenta sobre os ombros. Porém, quando ia se executar algum trabalho, ele era retirado do ombro e era cingido, amarrado na cintura, para que tivesse mais possibilidades de manuseio, mais agilidade para fazer determinado trabalho. Então Jesus, ele se cingiu. E Paulo, quando nos fala em Efésios 6 sobre a armadura de Deus, ele fala: cingi os vossos lombos com a verdade. Então, se nós queremos praticar a verdade, nós temos que cingir os nossos lombos para lavar o pé do nosso próximo, para fazer esse ato de amor, esse ato que nos torna como servos de Deus. Então Jesus cingiu, esse ato de cingir nos reveste da verdade. E ele enxugou os seus pés, dizendo que os nossos pés se sujam com a poeira por onde nós andamos. Porém, todo o nosso corpo, cabeça, ombro, membros, todo o nosso corpo tem que estar limpo. Não se admite que o nosso corpo esteja sujo. Não se admite que nós venhamos a viver em pecado. A palavra de Deus diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, se o nosso pé se sujar, imediatamente nós temos que chamar o nosso advogado. Nós temos que clamar a Jesus para que o seu sangue nos perdoe e nos purifique, ou seja, que os nossos pés sejam lavados. Pois ele está com a toalha cingida na sua cintura, pronto a nos perdoar, pronto a lavar os nossos pés. Ou seja, quando a poeira chegar, quando eu cometer uma falha, eu clamo imediatamente pedindo perdão pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo para que meus pés sejam limpos. Mas
O resto do meu corpo não pode estar sujo. Eu não posso continuar no mesmo pecado. Eu não posso continuar pecando. Porque quando aceitamos a Jesus, confessamos nosso pecado, Ele nos purifica e passamos a ser santos na sua presença, todo o nosso corpo. Porém, o nosso pé corre o risco de se sujar. Mas o sangue de Jesus, o pano na cintura, Ele vem e nos purifica, nos lava e nos perdoa. Nós não podemos deixar o nosso corpo sujo. Então, se você pecou, limpe-se. Peça perdão e se arrependa imediatamente, para você não correr o risco de ser reprovado por Deus. Passe a servir mais ao teu próximo. Passe a tratar ele como superior. Faça de tudo para o seu bem. Porque melhor é nós darmos do que recebemos. Que Deus nos ajude a sermos servos, verdadeiros servos, amando e servindo ao nosso próximo e a Deus. Que Jesus nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus.